Limpezucha da casa! Dia 1! Yes! Yes! Thank you, friend! E eu vou usar a vassoura que eu comprei. A gente nunca sabe quando a vida está prestes a mudar. Tudo que a gente torce é que estejamos preparados para isso. E como toda mudança de verdade, essa que me aconteceu não veio de uma vez. Veio devagar, veio com o tempo, até que um dia virou decisão. Junho foi essa experiência. Foi essa sensação de que nada mais será o mesmo, e não só porque os dias de agora em diante estarão cheios de novidades e novos desafios decorrentes do que junho trouxe, mas porque acredito que depois de tudo, eu nunca mais conseguirei ser o mesmo. Tem uma música da Priscila Tossan em que ela pede: vida, seja bela comigo, me mostre um caminho, me ensine a viver. Eu tenho andado sozinho, feito um menino querendo aprender. A primeira vez em que eu a ouvi foi no mês de maio, mês em que completei 33 anos, e o que ela cantava, verso por verso, era exatamente como eu me sentia. Perdido nessa novidade que, por algum motivo, me envelheceu de forma diferente, mas sempre torcendo para que a vida ao menos me fosse bela. Dizem que o corpo sente antes da mente. Acho que o meu já pressentiu o que estava por vir. Talvez seja por isso que, quando eu cantava junto com a Priscila, já fosse o meu corpo entoando o seu próprio canto de batalha. Era o inconsciente trazendo aos pulmões um novo ar. Eram os ventos anunciando uma nova estação. Então chegou junho. Confesso que eu sempre nutri um carinho muito especial por esse mês. Quando eu morava no Brasil, já dizia que se não tivesse nascido em maio, nasceria em junho só pelas festas juninas. Depois que me mudei pra cá, descobri que também existe São João fora do Brasil. Mas passei a gostar de junho por outro motivo também. É quando se vê o verde ainda mais verdejante e a vida ainda mais vibrante. Não só os animais estão saindo das tocas, mas nós também. Depois de longos meses de inverno, com o frio começando a ceder com a chegada das flores de maio, junho é o primeiro mês verdadeiramente quente. Mês em que a primavera já fez todo o seu trabalho e que já não se consegue ver no horizonte de montanhas as casas que se escondiam por entre os troncos das árvores, pois agora já não há mais uma sequer que esteja nua. Gente, nosso clube do livro hoje vai ser no É o mês que andamos de vidros baixos e o vento passa a mão nos nossos cabelos. Mês que se vê a vida fazendo o que faz de melhor, ensinando a viver. E ela me ensinou da maneira que ela faz melhor, através da mudança. Trazendo minha primeira hóspede, nem me mudei ainda. Acabei de alugar. Uma das coisas que mais me fascinam na vida são os seus ciclos. Ciclos que anunciam mudanças. As estações, primavera, verão, outono, inverno. O tempo que a Terra leva para dar uma volta ao redor do Sol. As fases da Lua e o movimento das marés. O tempo de uma gestação. Aos poucos, aprendemos a reconhecer padrões que insistem em se repetir na natureza. E é justamente por fazermos parte dela que esses movimentos também existam dentro de nós. Há ciclos que retornam, feridas que reaparecem, perguntas que voltam com outra forma. Somos conduzidos pela vida a revisitar aquilo que se repete. Padrões que, de tão antigos, acabamos confundindo com a nossa própria natureza, como se não fosse possível agir de outro modo, como se não pudéssemos trilhar um novo futuro. Agora é tudo novidade. Eu vim aqui no Walmart, tô comprando um produto de limpeza. Hoje eu me mudo pra minha casa, na verdade eu peguei a chave ontem. E aí hoje eu vou, junto com a Ana,
limpar. Daí eu vim aqui no Walmart agora comprar as coisas. E é isso. Afinal, de que nos serve perceber os ciclos da nossa própria vida? Eles existem para que continuemos a obedecê-los ou para que, ao percebê-los, possamos rompê-los? A primavera sempre volta, a lua sempre completa o seu ciclo, mas nós podemos decidir não repetir aquilo que nos acontece. Eu decidi romper com o que repetidamente me acontecia. E foi só depois de fazê-lo que percebi o quanto a minha vida havia se tornado previsível, como as fases da lua. O rodo e a vassoura lá atrás. O que é a vida se não? Ele vai lançar essa pedrada agora, presta atenção. O que é a vida se não uma granada de mão? Nós somos estilhaços prontos pro abraço, esperando a hora de explodir no coração. A vida é uma granada e ainda não vimos nada. A vida é uma granada. Ainda não vimos nada. Nada não. A gente ainda não viu nada. Deixa eu voltar pra fazer. Oi, Deus lindo do céu. Chega a coitada, tá vermelha. Ah, mas é isso aí, é o que tá tendo. 40 graus à sombra. Mano, é o dobro de exercício, né? Hoje Meu filho, hoje foi Você double workout. tava sujo? Tá ainda, né, meu Deus? Estamos cuidando disso. Olha aqui, olha aqui. Olha a thumbnail, mostra o produto. Cadê o pista? Propaganda do... Não que a previsibilidade seja um mal, pelo contrário, ela nos oferece abrigo. Há um certo conforto em conhecer o caminho e em saber o que nos espera amanhã. O problema começa quando o caminho deixa de nos levar adiante e passa apenas a nos trazer de volta ao mesmo lugar. É como andar em círculos. Foi então que eu compreendi o sentido daquilo que eu havia escrito há pouco. Algo em mim realmente havia envelhecido de um jeito diferente nesse ano. Eu simplesmente já não cabia mais nos lugares que antes cabia. O que um dia me acolheu passou a me apertar. Descobri que aquilo que eu chamava de conforto era, na verdade, apenas a tranquilidade de conhecer o caminho e fazer dele a minha garantia. Eu não permanecia porque era feliz. Permanecia porque temia o que existia depois da curva. Temia aquilo que ninguém podia me garantir. Sem perceber que a vida estava justamente ali, no risco. Dizer eu te amo sem saber o que o outro vai responder, aceitar um convite para um lugar novo, trocar de emprego, confiar novamente depois de já ter sido traído, sair da casa dos pais, mudar de cidade, saltar de paraquedas, pintar o cabelo de roxo. A vida parece acontecer justamente nesses momentos em que já não há garantias, momentos em que nenhuma resposta pode vir de outra pessoa, momentos em que a coragem precisa responder por nós. Talvez seja porque chega um momento em que percebemos que já não podemos escolher entre sofrer e não sofrer. A escolha passa a ser outra: continuar carregando a dor que já conhecemos ou aceitar a dor que toda mudança inevitavelmente traz. Horas em que entendemos que talvez algumas dores nunca desapareçam, mas quem sabe, justamente por isso, possamos escolher uma nova dor, uma que faça mais sentido. Porque existem sofrimentos que são o preço de uma vida mais verdadeira. E quando olhamos para trás, percebemos que não nos arrependemos da dor que nasceu da coragem, mas daquela que nasceu do medo. Afinal,
É a coragem que nos mostra por quais riscos vale a pena sofrer. Porque de dor por dor, houve um momento em que a angústia de não saber o que me esperava passou a me parecer menor do que o desespero de já saber. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saído, parecia impossível, mas conseguimos. Sim, Um momento de muita importância, pelo amor de Deus. Nossa primeira cervejota, nossa primeira cerveja aqui em casa. nova era. Nova era, querida. Tempo. Cheers. Saúde, vitória, sucesso, tudo de bom, amor, Sexo! Se eu permanecesse naquele reinício de ciclo, saberia exatamente por onde eu iria passar, em que momento me apertaria novamente o sapato, quais pedras reapareceriam no meu caminho. Eu já conhecia o roteiro, sabia o que sentiria, o que perderia e até aquilo que continuaria adiando. Por isso, rompi com um futuro que já não era mais meu. Eu falei que a partir de hoje tudo na minha vida seria diferente. pelo amor de Deus, liga o ar. Eu tô dirigindo uma van. Como é que liga aqui a van? Mano, não sabemos. Vamos, gente. Eu nunca imaginei na minha vida que eu dirigiria uma van. Nossa, é gostoso, né? Nossa, é legal, é grande, é alto. Pronto. Ô, mano, fala aí, nós é foda, hein? Nós é foda. Nós, o resto é bom. A gente quase nunca tem certeza de que está tomando a decisão certa e raramente está preparado para as decisões que realmente importam. Eu também não estava, mas havia uma certeza maior do que todas as dúvidas. Permanecer me exigiria muito mais coragem do que partir. Há momentos em que partir é a única maneira de manter-se vivo. Eu já não conseguia viver como vivia, nem onde vivia, nem do jeito que vivia. Foi só então que percebi que é um tipo de conforto que, com o tempo, deixa nos acolher e passa apenas nos impedir de seguir em frente. Existe um momento em que conhecer o caminho já não basta. Foi por isso que, quando a oportunidade apareceu, eu me agarrei a ela como um alpinista se agarra à rocha da qual depende a própria vida. Pela primeira vez eu não titubeei. Eu fiz sabendo que a minha vida dependia disso, porque sabe-se lá se eu aguentaria repetir tudo outra vez. Já se ensina desde o tempo dos gregos que a oportunidade é careca. Da feita que passou não se agarra nem pelos cabelos. E eu agarrei. O que aconteceu na minha vida final? Alô? Agora com Conseguimos. colchão! Depois de 6 anos morando nos Estados Unidos, eu decidi morar sozinho pela primeira vez. Eu sei que, dependendo de qual seja a experiência de quem me ouve, isso pode parecer como um comodismo barato de um homem de 33 anos. O tal do conforto que eu disse acima. E eu concordo. Eu também sonhava em fazer isso há muito tempo, mas no fundo, tudo que eu sentia sempre foi muito medo. Queira, basta ser sincero e desejar profundo. Tente outra vez, você será capaz de sacudir o mundo. o meu cabelo. Ai, alguém manda socorro. A gente veio no Mac. Ai, gente, meu cabelo, que de pomba bêbada aqui tá. Olha, chegou a minha cara toda oleosa. Mano, Olha só. eu só quero tomar um banho Ah, eu só quero comer meu Big Mac. quente, Ai, também. tomar um Advil. Mas é isso, conseguimos. Sim. Missão dada, missão cumprida. Talvez o medo seja a forma mais eficiente de controle. Não apenas o controle que os outros exercem sobre nós, mas aquele que nós mesmos exercemos sobre a nossa própria vida. O medo nos convence de que o conhecido é mais seguro do que qualquer outra possibilidade.
E foi por acreditar nisso que permaneci durante muito tempo no mesmo lugar. A gente não percebe quanta coisa suporta só porque tem medo. E prefere sofrer a dor que já conhece a encarar a realidade. Uma realidade que, nessa idade, já pede um pouco mais de coragem para enfrentar o que ainda não se conhece. Coragem. Talvez seja tudo que a vida pede de nós e só depois de tudo passado que percebo, foi tudo que eu precisei. Dizem, e aqui me sirvo de exemplo, que é nesses momentos que a gente descobre que tem coragem, só quando precisa ter. Isso me faz lembrar da última vez que isso aconteceu comigo e que se relaciona exatamente com o que esse mês representa. É o mês em que se celebra o orgulho. Que feliz coincidência essa nova fase da minha vida se inaugurar justamente no mês que me lembra de tudo o que fiz para chegar até aqui. Dos montes que escalei, dos vales que desci. E que eu ainda estou aqui, de pé, maior do que antes e melhor do que fui ontem. Tudo porque num dia como qualquer outro, decidi com a pouca coragem que tinha que o medo de viver não poderia ser maior do que o medo de mudar. Porque não mudar é continuar morto. E o maior risco que eu corria talvez fosse nunca ter saído de casa. Talvez ao ouvir isso você se ponha a pensar nos riscos que tomou e os que não tomou. Nos dias de muita e também nos dias de falta de coragem. Porque no fim das contas, viver sempre foi isso. Assumir a responsabilidade por uma vida que ninguém pode viver no nosso lugar. Por um caminho que só se abre pelo peso dos nossos pés. Primeira noite na minha casinha. Início de um sonho. Quando eu cantava me sentindo ainda um menino querendo aprender, talvez estivesse tentando entender qual era a responsabilidade que eu tinha sobre essa minha vida, sobre o corpo que carrego e sobre o futuro que esse corpo cedo ou tarde teria que atravessar. Um futuro que, sem perceber, eu já tinha entregue ao medo. Será que eu cresci mais que o meu tamanho? A vida voltou a me fazer as mesmas perguntas e eu aqui já não era o mesmo. E foi com uma resposta diferente das anteriores que inaugurei esse futuro. O mesmo de onde agora escrevo e do qual eu tinha tanto medo. Só escrevo porque fui capaz de me dar essa outra resposta. Uma resposta que só a travessia poderia me dar. E agora finalmente me encontro do outro lado. Tudo porque desisti de tentar prever e passei a querer viver. Repetindo outra vez Clarice. Viver está no risco. Cansei de esperar estar pronto para ir atrás daquilo que é meu. Não quero mais prever a melhor hora de algo acontecer. Eu quero fazer acontecer. Nas minhas ilusões de um jovem adulto que espera que a vida amoleça e se torne fácil, tinha ideia de só passar a morar sozinho quando fosse para minha própria casa, apartamento, o que quer que fosse, ao invés de aluguel, como agora passei a morar. Achava mesmo que eu teria esse privilégio, ainda que eu juntasse com muito esforço para isso. Mas se fosse a julgar pelas condições, mais coincidências também nos acontecem. Esse mês, sem dúvida, era o que eu mais estava comprometido financeiramente. Mas era isso ou continuar aceitando que a vida continuava dando e que a cada ano que envelheci também deixou de servir para mim. Mas de alguma forma me serviu para entender que tudo na vida tem um custo. E somos nós que escolhemos quanto e de que forma queremos pagar. Primeira noite aqui. Hoje foi um dia muito cansativo, óbvio, né? Porque mudança é cansativo, né? Carregar peso. O dia tava muito quente. Mas graças a Deus a Ana se dispôs a me ajudar desde o início, né? Tudo ela me ajudou. E hoje especialmente com a mudança. Nossa, ela me poupou muito esforço.
ela tinha uma porra de um carrinho que carregava tudo. E tipo, tu não dá nada pra aquele carrinho. E tipo, tu leva tudo nele. A gente levou o colchão. O meu colchão, esse aqui, essa delícia cremosa que eu tô agora em cima, ele é muito pesado. Mas o carrinho levou. Nossa, pra tirar lá de casa foi muito difícil. Mas aqui foi tão fácil que... Enfim, mas... ela me ajudou muito. Assim, agradeço muito, né? A essa amizade, porque... às vezes não é muito difícil a gente encontrar pessoas que saiam do seu conforto em prol de outra pessoa, sabe? Que acho que todo mundo hoje é muito como é que fala? Autossuficiente, ninguém precisa de ninguém faz sacrifício por ninguém e tal. Tá todo mundo só pensando em si. E você vê uma pessoa que desde o início tá se preocupando com tudo, assim. Até mesmo esse local que eu consegui, que agora é minha casinha. Vou mostrar de novo. Nossa, tô com muito sono. Mas até esse lugar aqui foi ela que me ajudou. Ai, isso é bicho. Eu vim que aqui tem os bichos. Mas é que eu tava falando isso até. Aqui foi ela também que me ajudou. E Passei a pensar que toda vez que fazemos planos, os deuses riem. Não porque planejar seja inútil, mas porque desconhecemos a matemática invisível da qual a vida é feita. Uma coincidência muda tudo. Um mês muda tudo. E numa manhã, o que era, deixa de ser. Então, é a primeira manhã aqui em casa. Acabei de acordar. A cama ainda tá bagunçada. Mas que noite gostosa. Que noite gostosa. Eu não sei se porque eu tava muito cansada, mas eu dormi muito bem. Muito, muito, muito bem. E o único problema foi que 6 horas da manhã, menina, o vizinho começou a andar aqui em cima. Menina, eu não sei se é a acústica daqui que é ruim e eu vou sofrer com isso, ou se é o vizinho que tem chumbo no pé dele, porque parece que eu senti o calcanhar dele assim, tec, tec, tec. Porque não é possível, mano. É uma jamanta que tá ali em cima. E até 9 horas da manhã. Aí eu dormi, aí toda hora eu acordava com a batida do pé. Se não fosse por esse mês de coragem, eu não teria encontrado a oportunidade. Ainda que na minha percepção fosse o pior momento, não poderia ter acontecido de outra forma. Eu tinha medo e continuo tendo medo. Mas toda essa experiência me fez descobrir que ninguém vai ter a coragem de fazer por mim aquilo que só a minha coragem pede. O que me importa é não estar vencido. Café da manhã do homem solteiro. Uma coca. Essa é a melhor parte. Consegui um estúdio bem legal para morar. E com isso, uma nova fase se inicia na minha vida. Um novo recomeço. Poucos percebem quando estão diante de um recomeço. Eu tive esse privilégio. Havia 2 caminhos. Escolhi aquele que nunca tinha percorrido. Posso dizer uma coisa? A vista é bem legal daqui.
tentar montar aqui agora. Eu não faço ideia de como eu vou fazer isso. Mas eu também não fazia ideia de como eu montaria aquela mesa a primeira vez que eu montei. Eu também não fazia ideia de muitas coisas que eu achava que eu não faria e acabei fazendo.